Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através do nosso guia da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hassani Nascimento, pastor aqui da igreja da FADBA, que é a instituição que está nos recebendo ao longo desse trimestre para que possamos gravar esta lição. E eu já quero convidar você, antes de entrarmos na lição, para conhecer um pouquinho mais da FADBA, este lugar, este ambiente maravilhoso que tem desde o ensino infantil até a pós-graduação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esta primeira etapa que temos aqui, o Colégio Adventista da Bahia, as séries iniciais, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Se o seu filho quer estudar num lugar gostoso, maravilhoso, se ele precisa vir ao internato na etapa do ensino médio, venha conhecer um pouquinho mais da FADBA e do CAB também. Para nós é um prazer fazer parte dessa família e poder falar um pouquinho sobre a FADBA para você. E eu tenho aqui comigo, para a gente estudar essa lição da Escola Sabatina, os professores de teologia aqui da FADBA. Comigo hoje, à semelhança da semana passada, pastor Anselmo. Tudo bem, pastor Anselmo Cordeiro? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez. Esse é o dia que você vai mandar recado e abraço para a família, viu? Senão a gente apanha. Então, manda o teu alô aí para sua casa, o nome das pessoas. Ok, então, desde já eu quero mandar um grande abraço para minha mãe, a dona Maria José, lá em Juazeiro, no Ceará. Mamãe, recebe o meu abraço. Também quero mandar um abraço para o meu irmão Joselmo Cordeiro, que mora ali também nas redondezas de Juazeiro também. E quero mandar, claro, um abraço para minha esposa, a Isabel, doutora Isabel, como eu gosto de chamar, e os meus filhos, Noah, o menorzinho de 4 anos, e Ian Kerix, que é o meu maior, o meu primogênito. Que Deus esteja sempre com vocês, papai ama vocês. Eu também te amo, Isabel. Amém. Que declaração bonita, viu? Vai ficar difícil para vocês agora, meus amigos. Sim. Pastor Flávio Souza, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma satisfação estar aqui para estudarmos novamente a Palavra de Deus, procurar entender melhor os planos de Deus para a nossa vida e uma saudação, semana passada já mencionei a minha mãe, mas aqui para minha esposa, os meus filhos, Flávio Júnior e Melissa, e aos nossos queridos irmãos da igreja. Muito bem, muito obrigado. Pastor Adenilton Aguiar, tudo bem? Seja bem-vindo. A sua declaração de amor à sua família agora, viu? Na sua saudação. Amém. Para mim é uma alegria também poder estar aqui, compartilhando esse momento aqui com os amigos. Quero mandar um beijo, um abraço muito especial para minha esposa, para os meus filhos, e a família aumentou, porque agora eu tenho um genro, não é? E um abraço para ele também, o Henrique. E um abraço também para minha mãe e meus irmãos que estão acompanhando também. Um beijo grande para vocês, amo muito todos vocês. Muito bem, me permita que antes de quebrar o protocolo, mandar um abraço para a Cecília, para o João Eduardo, para a Amanda, para minha mãe, para meu pai, Ruth e Valdir. Deus abençoe muito vocês, viu? Já, senão eu também apanho em casa, viu, gente? Então, aproveitando de falar o nome da minha esposa, Luciana. Um beijo para você, Luciana. Não tem dúvida, né? Isso aí. Para a gente começar esse estudo da lição da Escola Sabatina, a gente vai falar hoje um tema muito importante. Quero pedir para o pastor Anselmo buscar a presença de Deus e nos ajudar, para que ele nos ajude nesse estudo. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque em tão boas circunstâncias podemos te elevar essa prece e podemos louvar o teu nome. Que o Senhor continue conosco, abrindo nossas mentes, abrindo nosso entendimento, nos ajudando a nos colocar em tuas mãos e te servir em espírito e em verdade. Que todas as considerações que serão feitas aqui possam ser úteis para a tua causa e possam ser úteis para que nossos irmãos eles sejam mais prósperos em todos os sentidos que essa palavra representa. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 O tema de hoje, nós estamos falando sobre a lição da Escola Sabatina de sermos administradores fiéis, é exatamente sobre dívidas. É a lição de número 5, lidando com as dívidas, e o texto para memorizar está no capítulo 22 do livro de Provérbios, verso 7. Diz o seguinte ali: o rico domina sobre o pobre,
e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, como nós podemos lidar com as dívidas? Quero já pedir para o pastor Flávio uma ajuda. Pastor Flávio, qual é o pensamento da Bíblia sobre dívida? O que ela fala? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós poderíamos olhar rapidamente para o verso áureo que o senhor acabou de mencionar. E aqui deixa bem claro que aquele que tem dívida é servo de quem empresta para ele, né, do seu credor. E se nós observarmos, essa é uma realidade, porque a liberdade financeira está em você receber o seu salário e utilizar da melhor maneira possível. Os escravos trabalhavam e não recebiam salário. E às vezes quando você está em dívida não é muito diferente, porque o salário chega, mas não chega, né? Verdade. Você recebe, mas já tem que direcionar para as dívidas. E é triste porque a recompensa do trabalho deveria ser a escolha de como eu vou utilizar o salário que eu recebi. Mas às vezes quando as pessoas antecipam isso, o trabalho passa a não ter mais recompensa, porque ele já está pagando algo que já foi utilizado. Uma outra passagem que é bem interessante está em Romanos 13, a partir do verso 7, diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então veja, a orientação básica da Bíblia é: você só pode dever uma coisa, o amor. Então, a orientação bíblica é para que você não entre em dívida. Por quê? Primeiro, porque a dívida normalmente ela acontece, ela pode até acontecer por alguma necessidade, às vezes uma crise financeira no lar, uma perda de emprego, alguma situação assim. Mas geralmente ela acontece porque nós queremos viver num padrão que não estamos em condições de viver. Ou seja, o foco parece estar mais nas coisas materiais do que na realidade da vida. Então, quando a gente observa isso, a partir do momento que você começa a dever, você vai ter dificuldades em todas as outras áreas da sua vida. Olhando aqui como mordomia, né? Nós sabemos que a ênfase da lição esse trimestre tem trabalhado muito a questão das ofertas, dos dízimos, mas a mordomia vai além disso, né? Você cuida do corpo como o templo do Espírito Santo, como o pastor Anselmo mencionou numa lição anterior. O seu tempo, os seus talentos. Agora observe, uma pessoa com dívida, tudo isso fica comprometido. A saúde vai embora, o tempo ele não consegue mais organizar porque está sempre preocupado com aquilo, não consegue desenvolver bem os seus talentos e sem falar na própria questão financeira que ele vai ter dificuldades em ser fiel nessa área. Então a dívida ela não afeta apenas a questão financeira, ela vai afetar todas as áreas da vida e vai dificultar a sua própria adoração de uma maneira mais plena, o seu exercício da mordomia. Então é por isso que eu observo que a Bíblia ela é bem taxativa a que você não fique devendo a ninguém, exceto o amor. Sim, a dívida já é um problema, um grande problema. Mas qual é o problema da dívida, pastor Adenilton, na nossa questão espiritual? O que a dívida fala sobre o nosso coração, sobre a maneira que a gente pode lidar, o nosso relacionamento com Deus? Então, a Bíblia diz que onde o nosso tesouro está, aí também está o nosso coração, né? Então, o que acontece é o seguinte, como já foi mencionado aqui, a dívida ela pode vir por diversas razões, né? Pode acontecer, por exemplo, que o provedor da casa venha a falecer. E é natural que a família fique numa situação muito difícil. Ou pode acontecer uma catástrofe natural, né, uma enchente que atinge uma cidade, uma pandemia, né, e as famílias ali ficam em condição difícil, elas precisam se manter, elas precisam comer, precisam pagar energia, água e esse tipo de coisa, as coisas básicas para se viver. E às vezes a pessoa acaba caindo em dívida, né, em função disso. Mas em geral, quando a gente observa as estatísticas, é que as pessoas endividadas, geralmente elas ficaram endividadas porque compraram mais do que recebiam, não é? E geralmente não para atender às necessidades básicas da vida, mas para atender assim, o desejo, não é,
de ter coisas que, a nosso ver, às vezes assim, a pessoa, existe o que as pessoas chamam de necessidade real e a necessidade criada, né? Então, às vezes a pessoa sente uma necessidade por causa de uma propaganda que viu na televisão, aquilo desperta um desejo, a pessoa pensa que precisa daquilo. Em função disso, a pessoa vai lá e acaba gastando mais do que recebe. Então, existe um texto na Bíblia também que nos ajuda muito a entender essa questão da dívida e a vida espiritual, que é Mateus capítulo 6, o verso 24. Não é? Em Mateus capítulo 6, o verso 24, Jesus está apresentando uma parábola, né? E aí ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então a Bíblia acaba colocando aqui as riquezas como um rival na nossa vida espiritual. Deus ou a riqueza. É interessante quando você vai para o texto sinótico de Mateus 6,24, que é Lucas 16,13, esse texto é colocado na parábola do administrador fiel. Né? E o ponto realmente é o seguinte: não dá para a gente servir a Deus e servir aos caprichos pessoais. Né? É como aquilo que a gente mencionou. Existe a necessidade real, mas existe a necessidade que é criada em função daquilo que a gente vê, em função de uma propaganda que a gente viu, em função de o outro ter. E isso realmente é um obstáculo à vida espiritual. Tem um autor muito conhecido, o Timothy Keller, que ele escreveu um livro sobre falsos deuses. Né? Ele coloca ali várias coisas que se apresentam como deuses modernos. Ele apresenta a questão do dinheiro e da riqueza realmente como um deus moderno, porque realmente se apresenta como um rival na nossa vida. E isso afeta, como o pastor Flávio já mencionou, isso afeta diretamente a vida espiritual. Porque imagina uma pessoa que agora vai dormir e sabe que no dia seguinte tem uma conta enorme para pagar. Nem vai conseguir direito, não vai acordar bem para fazer o seu devocional, enfim, isso afeta diretamente a vida espiritual. É verdade. Então, olha, você que está nos acompanhando aqui, a gente quer lidar com essa situação que pode estar te causando mal-estar, pode lhe causar grandes problemas, né? E para isso, então, pois não, pastor? É interessante a gente observar, né, como o pastor Adenilton comentou, a dívida está muito relacionada a uma prioridade equivocada. Parece que é o foco mais nas coisas desse mundo do que na vida eterna, por exemplo. Né? Então, parece que a realização só é possível quando você tem aquele determinado bem. Salomão, lá em Eclesiastes, 9 vezes ele usa a expressão como correr atrás do vento. Eu acho interessante, né? Talvez se a gente perguntasse para alguém agora aqui se você já correu atrás do vento, acho que não, isso não é uma coisa de doido, quem é que corre atrás do vento? Mas parece que é o que a gente faz. Boa parte da nossa vida é viver correndo atrás do vento. Não sei se você já reparou, às vezes a gente vê, chega numa loja, né, vê ali uma roupa bonita, ou uma televisão bonita, ou um aparelho bonito, e aí a gente precisa dele, tem a necessidade e compra. Quando você chega em casa, ele já não é tão bonito. Depois de 1 ou 2 meses, você descobre que você tem a necessidade agora de comprar uma outra coisa no lugar dela. Então, o que a gente vai observando é que, às vezes, a prioridade equivocada é que faz com que as dívidas, ao invés de nós estarmos felizes por fazer parte do reino de Deus e focar nas coisas que são de fato importantes, parece que para a nossa realização, nós vivemos numa sociedade que parece que só tem valor aquele que tem aquele objeto ou aquele bem material. É verdade. Assim, eu acho bem interessante o que os pastores colocaram, porque eu lembro quando meu filho mais velho, ele tinha 4 anos, né, 3 para 4 anos, ele chorava e ele dizia, quero comer. E ele estava com a barriga estourando, rapaz. Já tinha jantado, estava com a barriga estourando de cheia. Mas, na verdade, o que ele estava sentindo era sono. Mas, para ele queria comer, né? Então, às vezes, nós agimos como crianças, né? Achando que queremos uma coisa, que precisamos de uma coisa, aliás, mas, na verdade, nós precisamos de outra, né? Pastor Anselmo, aproveitando, então, isso, quais são os conselhos bíblicos
sobre essa questão da dívida? O que a Bíblia nos ajuda, nos orienta para isso? Ok. Um dos conselhos bíblicos o pastor Adenildo já trouxe aqui, né? Está lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que é essa questão de ninguém pode servir a dois senhores, não é? E aqui está se referindo mais diretamente a dois deuses, né? O Deus soberano, né? O nosso Deus, e o Deus da riqueza, né? Então, você tem que escolher a quem você vai servir. Primeiro é a questão da prioridade, né? Priorizar a Deus. Um segundo conselho bíblico nós encontramos lá em João, capítulo 2, verso 15. Eu convido todos a nós abrirmos, né? João 2, verso 15, que está ali naquele cenário do templo, né? Onde Jesus entra e são todos aqueles cambistas, né? Para nós entendermos melhor, talvez, do verso 14, né? Capítulo 2, João, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim, verso 14 e 15. Entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E o versículo 15. Tendo feito uma rogagem de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Então, separar o sagrado do secular e do profano, não é? Então, em outras palavras, entender de fato o que é necessário, a necessidade real e o que é, vamos dizer assim, secundário, não é? E o terceiro princípio nós temos aqui em Salmos, Salmo 50, aliás, né? Nós podemos encontrar também um outro conselho bíblico que eu acho que é muito pertinente e convido vocês também a abrir. Salmo 50, verso 14, que diz o seguinte: oferece a Deus sacrifício e ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, em relação a Deus, e invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, faça aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus já mostrou e certamente você vai ficar bem. Então, de certa forma, está buscando mostrar a questão de prioridades. Né? Se nós priorizarmos o que de fato Deus orienta, certamente nós teremos bons resultados. Pastores, a Bíblia fala, nós vemos aqui no texto para memorizar, que a Bíblia, as dívidas nos escravizam, né? E vem Jesus e diz que quer nos libertar. Ele nos tira de servos e nos chama de amigos. Então, pastor, aproveitar que você está aqui, viu, Anselmo? Aquecido já. Como é que a gente pode sair de uma dívida? Como é que Deus pode nos libertar dessa dívida? Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu gostei muito dessa lição, porque a lição do trimestre, né, ela fala de algo que nós precisamos estar atentos, né, que é essa questão da administração da vida. Né, porque não veja que não é só administração financeira, é a administração da vida, né, em todos os seus aspectos. E eu lembro agora, inclusive, e o pastor Adenilton e o pastor Flávio talvez lembrem também, o pastor Racine talvez não, porque não estava aqui na época, mas o pastor Elis Brasil, ele fez uma pregação sobre o cidadão dos céus, e ele mencionou que muitas vezes, que se dizia na época dele, né, devo, não nego, pago quando puder. Ele dizia que se dizia assim na época dele, né? Sim. Mas que agora se diz, não devo, nego, não pago, nem quando puder. Então, o que a gente vê às vezes é justamente essa inclinação consumista, né? Para adquirir tudo aquilo que está ao nosso redor, que nós desejamos, e hoje nós temos o tal do cartão de crédito, que assim é um verdadeiro fator de risco, né? Na área da saúde nós temos um termo que a gente chama fator de risco. Então, se você comer mais sal, um excesso de sal, provavelmente isso vai ser um fator associado ao risco de hipertensão, por exemplo, né? De pressão arterial elevada. Então, o cartão de crédito é um fator de risco para dívidas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e evitá-lo. Mas eu mesmo, até recentemente, tive, especialmente no meu período de formação acadêmica, graduação e pós-graduação, eu tive problemas importantes na área financeira, né? Até porque eu realmente não tinha os recursos, né? E a comportagem me ajudou muito nesse sentido, mas eu tive dificuldades, sim, né? Sim. E eu gostei muito porque a própria lição traz também esse aspecto, né, da importância de nós estudarmos, nos prepararmos para isso, sim, não é?
e fazermos, vamos dizer assim, um planejamento interessante para que nós não deixemos de estudar, porque geralmente uma graduação ela te dá condições de ter uma vida um pouco melhor, não é? Mas foi bem recentemente, na pandemia, nesse período sensível, que eu consegui ficar mais tempo com a minha família e nós conseguimos colocar, vamos dizer assim, algumas coisas nos eixos, né? E conseguimos fazer um pacto com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos feito desde a pandemia, só compramos à vista. Então, qualquer coisa, aqui em Capiaruçu, ninguém pergunta mais se é cartão de crédito, porque é débito, né? É débito. Se a gente tem, a gente compra. Se a gente não tem, a gente não compra. A gente passa com o que tem, né? O segundo pacto que a gente fez com Deus é que nós vamos traçar um plano para acertar os compromissos já firmados e não assumir novos compromissos, não é? Então, eu até brinquei, né, com os pastores mais cedo aqui, porque meu celular quebrou, né? E aí eu falei para eles, olha, depois desse estudo aqui, eu estou mais convicto ainda que agora não é hora de comprar celular. Tá certo. Eu vou ter que esperar um pouquinho mais para comprar um outro celular. E mesmo que nós venhamos comprar um celular, porque hoje é praticamente impossível você trabalhar, dependendo da função, né, sem um celular, mas um celular mais simples, né, de repente, para depois você, quando estiver, no caso eu estiver numa condição um pouco melhor, aí comprar um celular melhor, né? E a terceira pacto que a gente firmou lá em casa, familiarmente, eu e minha esposa, e a gente se aproximou muito. Pandemia para uns parece que afastou, mas no nosso caso, graças a Deus, aproximou. É justamente trabalhar para uma reserva, né? Para construir uma reserva. Então, veja, são desafios importantes, porque aparecem necessidades, né? E a lição aqui no guia de estudo, né? Na parte de terça-feira, vem trazendo também alguns passos, né? Que eu gostaria de mencionar para vocês. O primeiro passo é suspenda as dívidas, ou seja, mantenha o que é essencial do essencial, né? Suspenda as dívidas adicionais. Então, isso. A gente vai querer corrigir, daqui para frente não tem mais... Exato. Cortar mesmo, né? Isso, cortar. E é difícil, sabia, pastor? É difícil. Porque às vezes a gente tem um padrão e a gente precisa, talvez, diminuir um pouquinho, né, esse padrão. Mas é algo necessário, né? Para se organizar e adquirir o que se chama de independência financeira, né? Que é muito importante. O segundo passo que se orienta aqui também é que, na medida do possível também, fazer um pacto com Deus para você para pagar as dívidas, no caso você tenha, o mais rapidamente possível. E aqui nós temos dois tipos de dívida. Nós temos as dívidas, como a lição traz ali, conceitua, que ainda não estão vencidas, né, ou que são os compromissos, e as vencidas. Então, especialmente as vencidas, eu sugiro algumas coisas para a gente conseguir vencer, e é assim que eu tenho conseguido vencer também. Primeiro, busque a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, orar por isso, né? Pedir orientação, buscar também recursos educacionais para isso. Hoje nós temos diversos cursos de educação financeira. Então, recorrer a pessoas que, claro, você não vai perguntar para alguém cheio de dívidas como sair das suas dívidas, né? Mas hoje tem acesso, né, também. Isso, hoje... E essa parte do planejamento também, né, pastor? Sim. É muito importante você, ao estudar, você conseguir planejar para que consiga ver lá qual é a dívida que eu posso pagar agora, o que dá para acertar e ir fazendo com que a coisa possa diminuir. Seria o segundo passo, né? O primeiro passo seria buscar a Deus, o segundo passo seria fazer um diagnóstico onde é que você está. Então, faça uma lista dos seus compromissos, se houver algum vencido, os compromissos que estão para vencer, e fazer uma lista dos fatores de risco. Então, é cartão de crédito, é shopping, quais são os fatores de risco, ou é um outro ambiente que você, de repente, pode gastar mais do que poderia gastar. Depois, fazer um estudo do orçamento, que seria o terceiro passo, ou seja, não é só fazer um orçamento, mas é estudar o orçamento e se preparar para o terceiro passo, que, se for o caso de dívidas vencidas, negociar um plano de pagamento por prioridades e necessidades básicas. Agora, pastor, a Bíblia, a lição também fala de um outro aspecto da questão do dinheiro como um Deus, né? Eu queria perguntar aqui para o pastor Flávio exatamente sobre essa questão de ser fiador, ou então aquele problema que hoje tem crescido muito, de um enriquecimento ilícito, ou aquele enriquecimento rápido, né? A Bíblia também menciona, fala sobre isso? Sim, a Bíblia tem diversas passagens, eu vou citar apenas uma de cada, por causa da questão do nosso tempo.
Vamos começar com Provérbios 17, verso 18. Diz assim: o homem em falta de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Então, uma passagem bem forte. Verdade. Um homem em falta de entendimento fica como fiador. Por quê? É claro que há exceções à regra, mas geralmente, quando há a necessidade de um fiador, geralmente, há exceções à regra, eu quero frisar isso, mas geralmente é por dois motivos. Ou a pessoa já não tem crédito e ela precisa de que alguém o avalie, assuma a dívida se ele não pagar. Então, se a pessoa já não tem crédito e você se coloca como um fiador, você está correndo claramente um risco. Uma outra hipótese é que o que ele está pleiteando está fora do alcance dele. Então, os recursos que ele tem, apesar de ter crédito, não são suficientes para que ele possa fazer esse empréstimo ou esse aluguel de uma casa ou de alguma coisa, e aí se necessita de um fiador. Então, quando a outra parte está pedindo um fiador, é porque ela atentamente está percebendo que há um risco. E quando você se coloca como fiador dele, você está assumindo esse risco. A parte que está pedindo o fiador está se precavendo, mas você não. O problema não é que apenas você pode perder dinheiro com isso, mas você pode perder a amizade da pessoa. Verdade. É o que às vezes acaba acontecendo. É claro que, como eu disse, há exceções à regra. Às vezes é um investimento para uma empresa, alguma coisa, para um crescimento que é interessante para aquela pessoa, mas geralmente a questão do fiador é um problema. Sim, perdão. Pode falar. É interessante, o Guia de Estudos menciona aqui um dado que eu achei bastante curioso, né? Diz aqui no terceiro parágrafo da parte de quarta-feira, no finalzinho diz assim: estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. Exatamente. Então, e aí com certeza como paga, se ele é casado ou se ela é casada, o cônjuge vai ficar chateado com a situação, os filhos vão reclamar. Então, você não apenas paga, né? Você cria uma inimizade, você cria problemas para a sua vida dentro disso. Então, o conselho da Bíblia é muito sábio: não seja fiador. No outro aspecto que foi perguntado, vamos para Provérbios 28, verso 20, e é bem interessante. Na parte poética, normalmente nós temos uma característica que se chama paralelismo. E aqui vai aparecer um paralelismo. Diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, esse mais aí, essa adversativa, né? O pastor Adenilton, que é formado em letras, indica aqui um paralelismo antônimo, né? Ou seja, uma oposição. O fiel está em oposição ao que quer enriquecer rapidamente. Enquanto o fiel, que é o que faz tudo a seu tempo, ele vai receber bênçãos, esse que quer se enriquecer rapidamente recebe o castigo. Então, as riquezas são um problema? Não necessariamente. Nós já vimos em outra lição que, às vezes, o que é bênção para um pode ser maldição para outro, dependendo da situação. Mas veja, geralmente o que acontece, volto a dizer, sempre há exceções, mas geralmente o que acontece? Duas coisas. Ou você vai ter que trabalhar demais e você vai abrir mão de boa parte da sua vida, e você encontra pessoas aí com 2, 3 empregos, não vive para poder se tornar rico, então gasta saúde para ter o dinheiro, e depois, quando tem o dinheiro, vai gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Não aproveita nem o início nem o final da vida. Recebe o castigo nesse sentido. Por outro lado, hoje em dia, muitas pessoas que descobrem fórmulas mágicas de se tornar rico rapidamente. E geralmente, essas fórmulas mágicas, elas têm um problema no final. Às vezes são pirâmides, às vezes são outros meios, mas o que acontece geralmente é que aquele que faz o investimento não recebe. E se é aquela pessoa que está organizando, que consegue receber, daqui a pouco está preso, está sendo perseguido. Então, veja, a orientação básica da Bíblia é: trabalhe para o seu sustento. Não há problema em você se tornar rico, mas faça com equilíbrio, seja fiel. Se você for fiel, se você fizer de acordo com as orientações de Deus, se você tiver a prioridade correta, souber equilibrar a sua vida, as bênçãos vão vir. E eu acho que uma última questão seria perguntar: por que eu quero ser rico rapidamente? Né? Porque às vezes a pessoa quer ser rica para ser, mas não sabe nem o porquê. E
porque, como eu disse anteriormente, a nossa vida é como correr atrás do vento. Aquele que sonha com a casa própria, depois quer uma fazenda, depois quer um avião, depois quer isso. E você vê os homens mais ricos do mundo sempre querendo ter mais. Então, esse tipo de expectativa é uma expectativa que nunca acaba. É uma ilusão você imaginar que vou chegar e vou acalmar. Se a sua prioridade está no dinheiro, você sempre vai estar correndo atrás do vento. Então, okay? Acho que essas são as orientações básicas da Bíblia. Seja equilibrado. Ok. Pastora Denilton, sobre essa questão de dívidas, nós temos toda essa consonante dos empréstimos, né? Nós falamos sobre cartão de crédito, ou então outros tipos de empréstimos que podem nos endividar. E aí a gente vai juntando empréstimo com empréstimo, aquela coisa é pouquinha, quando a gente vai ver no nosso orçamento está grandão. Todo empréstimo é ruim, é um problema? Ou tem alguma coisa que dá para a gente colocar como uma prioridade importante, pastor? Ok, só antes de responder a pergunta, eu fiquei pensando em algo que o pastor Anselmo disse, né, que ele mencionou sobre o uso do cartão de débito, né? E eu fiquei pensando o seguinte, esses termos são bem curiosos, né, crédito e débito, porque quando você usa o cartão de crédito, na verdade você está com um débito. E quando você usa o cartão de débito, na verdade você não está com um débito. Está com crédito. Na verdade você está com crédito, né? Bem interessante isso. Mas aqui entrando na questão da pergunta, o ideal seria que a gente não tivesse dívida, que ninguém tivesse dívida. No mundo ideal, ninguém teria dívidas. Mas no mundo real, dívidas podem acontecer, né? E pensando sobre se toda dívida é ruim, isso é uma coisa que a gente pode parar para analisar, né? Mas antes disso, eu queria ler um texto aqui na Bíblia para fundamentar a ideia de que o ideal é não ter dívida, né? Mateus 28, eu lembro que em uma lição anterior, né, nós estávamos falando sobre Deuteronômio 28, eu lembro que foi inclusive o pastor Flávio, sobre as bênçãos da aliança, né? E esse texto que a gente está lendo está nesse texto clássico do Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Eu queria ler somente o verso 1 e o verso 12. Deuteronômio 28, e eu gostaria de pedir que os amigos em casa nos acompanhassem. Verso 1 e o verso 8. O verso 1 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler o verso 2 também. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O que vem na sequência é uma lista de bênçãos. Dentre essas bênçãos, nós encontramos uma no verso 12 que nos ajuda a pensar, a refletir sobre o ponto que nós estamos discutindo agora. O verso 12 diz assim: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então, numa situação ideal é que a gente não tenha dívida, né? Que a gente não pegue empréstimo. Mas o próprio texto está dizendo, quando o texto diz assim, tu emprestarás, alguém vai ficar endividado. Então, no mundo ideal, seria, logicamente, que ninguém tivesse dívidas. Mas, na realidade, dívidas acontecem. Agora, há dívidas que podem ser boas? A resposta é sim, né? Inclusive o nosso guia de estudos dá 2 exemplos, eu gostaria de trazer à tona esses 2 exemplos, por exemplo, da formação universitária. É o que a gente chama de risco calculado. O indivíduo, às vezes, não tem condições de pagar os seus estudos, ele faz um empréstimo, né? E nós sabemos que o próprio governo oferece isso. Ele faz um empréstimo, mas ele tem a consciência de que depois ele vai ter, que esse empréstimo que ele está fazendo vai dar a condição para que o empréstimo seja liquidado, né? Uma outra situação que o autor da lição coloca é a questão da casa própria. Se a gente parar para pensar, em algumas situações é melhor você pagar a parcela de uma casa do que pagar o aluguel. Sim. Né? Porque no final das contas, você está pagando a parcela. Quando você terminar de pagar, isso pode levar muitos anos, e geralmente leva muitos anos, no final a casa é sua. Mas se você passa a vida toda pagando aluguel, é uma dívida que nunca se acaba. Não é? Então, nesses casos, o empréstimo pode ser algo muito positivo. Não é? Agora, o manual nos dá algumas dicas sobre o que fazer, o que você deve colocar na ponta do lápis
na hora de fazer um empréstimo dessa natureza, né? Eu gostaria de mencionar aqui rapidamente. Número 1, faça o melhor negócio possível. E aqui entra numa questão que geralmente a gente não gosta de usar, que é a questão tempo, porque isso aqui demanda tempo. Para você fazer um bom negócio, você vai precisar de tempo para procurar o melhor negócio, né? Então, número 2, com a menor taxa de juros disponível, ou seja, precisa fazer pesquisa também para isso, consulta, né? Número 3, pegue emprestado o mínimo que você precisa, né? E depois pegue um pouco, pague em pouco tempo para economizar nos custos dos juros. Enfim, há empréstimos que podem ser positivos a depender da situação. Pelo menos nesses 2 exemplos, nós temos aqui o que a gente chamaria de risco calculado. Você faz um empréstimo para patrocinar os estudos e depois você vai ter, né, a vida inteira, né, de formação profissional para poder você liquidar isso aí e usufruir o restante do tempo. E a própria questão da casa própria, né, que é melhor às vezes você pagar a parcela de uma casa e ter no final a casa em si o bem, em vez de você pagar aluguel a vida toda e você no final não ter absolutamente nada. É verdade. Pastor, eu sei que a lição está acabando, né? Mas eu queria só fazer menção que o próprio guia traz, né, que há pessoas que elas acabam não conseguindo ou estão endividadas, né, dentro do contexto do que se coloca como dívida aqui da lição, por causa de uma pobreza abjeta, né? Ou seja, uma extrema pobreza. E eu quero ler exatamente o que diz aqui. Diz assim, no guia, na parte de domingo: há esperança também para essas pessoas, embora o caminho seja difícil. Seus problemas podem ser superados. A mudança pode vir no apoio de amigos, conselho e assistência de pessoas piedosas, trabalho árduo, aliado a uma boa educação e a bênção da providência de Deus. Porque há casos, nós sabemos, né, que são os casos dos infortúnios, como já foi comentado aqui, que realmente se tornam verdadeiros desafios e até milagres, né, para poder sair de certas condições. Tem um texto que foi publicado no livro, eu até trouxe para a gente aqui, no livro Heaven Herald, né, na Heaven Herald, aliás, na revista, e eu gostaria de ler, por favor, se fosse possível. Diz assim, o texto não é de Ellen White, mas foi publicado no Heaven Herald e eu acho igualmente inspirado. Diz assim: a oração é a resposta para cada problema da vida. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nenhuma relação humana é tão tensa que não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Confiemos em Deus. Amém. Amigo pastor, querido. Pois não, pastor. 2 minutos. Antes do amigo querido. Antes do amigo querido. E agora para os amigos queridos também. Sim. Veja, só acrescentando, às vezes há algumas dívidas que são importantes, como para investimentos, né? Talvez algum agricultor esteja nos assistindo para fazer a safra e até algum empresário. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: às vezes a gente consegue resolver a nossa questão financeira e não temos dívida. Mas é possível que talvez tenha um amigo, um colega, um irmão na igreja que está passando por dificuldades. Então, quando a gente olha aqui para a aliança de Deus, que já foi um tema anterior aqui na nossa lição, se não me falha a memória, lição 2, os termos da aliança é que um deveria ajudar o outro. Então, a nossa parte não está em simplesmente não ter dívidas, mas eu acho que nós devemos ajudar os nossos irmãos que estão com essa dificuldade para que eles saiam da dívida. Não sendo fiador, como a gente já viu, claro que não é o caminho. Mas você vê que até em Israel, depois de 7 anos, algumas dívidas eram perdoadas, as pessoas eram ajudadas, um apoiava o outro. Aquele que tinha dificuldade pegava a sobra da colheita, né? Era os rebuscadores. Então, tão importante quanto nós cuidarmos da nossa questão financeira e evitar as nossas dívidas é, na medida do possível, ajudar aqueles que estão passando essa dificuldade, não apenas ficar olhando para eles e orando, mas a oração precisa também de ação. Amém. Pastor, aproveite então e ore hoje pelas pessoas, talvez algum amigo que esteja endividado, que precise da bênção de Deus e que ele possa usar essa lição para que a gente, de fato, tenha uma proximidade maior com Deus e Ele nos ajude nessa questão. Ok, oremos então.
Pai querido, agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por todos os bens que o Senhor tem concedido, pela saúde, pela sabedoria, pela força física. Temos a convicção plena que tudo que temos é o Senhor que nos dá. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, aos nossos queridos que estão nos assistindo, aqueles que já conseguiram superar ou que nunca tiveram dívidas e não tiveram problemas, mas também queremos pedir por aqueles que estão no desafio de se livrar de dívidas, de ter uma vida mais equilibrada. Para alguns talvez seja um pouco mais simples, para outros mais desafiante, mas pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe cada um de nós, dando sabedoria e nos mostrando o melhor caminho, nos ajudando a definir melhor as prioridades da nossa vida, as nossas escolhas, e que assim possamos desfrutar dos bens que o Senhor tem concedido a cada um de nós, com alegria, sem tanto estresse, sem tanta preocupação, e conseguindo também separar tempo para a nossa família e para o nosso relacionamento contigo. Abençoe a cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez aos pastores aqui, pastor Anselmo, pastor Flávio, pastor Adenilton. Agradecer você que está conosco até agora, espero que tenha sido uma bênção, espero que você saia daqui fortalecido no Senhor e planejando a sua vida financeira para que Ele possa ser abençoado por ti e pela tua vida, pelo teu testemunho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e passar essa mensagem importante a pessoas que você ama. E nos vemos na semana que vem. Que Deus abençoe você. Semana que vem é como você pode ajuntar tesouros no céu. Deus esteja com você.